Quando as coisas dão errado, pequenas coisas como domingo passado ou coisas maiores, é sempre um bom teste para o seu grau de presença. Então isso lhe dá uma reflexão do quão presente você está ou não presente. Quando algo dá errado, está lá para que você possa olhar para trás. Pode ser o seu caso, talvez não se você olhar para o domingo passado. Houve alguma reação de qualquer tipo contra o que é? E o que é que acha que não estava lá? Ele não fez bem, eu estava aqui, mas ele não alcançou minha expectativa. Muitos de vocês, então, podem achar que não chegou a nossa reunião marcada, o que você pensou dizendo que você disse verbalmente, através de comentário para as pessoas ao seu redor, ou que sua mente comentou sobre isso, é uma coisa interessante de se olhar e acompanhar o comentário mental. Qual foi a emoção? O que veio com isso? E alguns de vocês, eu tenho certeza, já estavam tão presentes que não houve sensação de chateação, desapontamento, raiva, irritação, algum tipo de reclamação mental. Talvez alguns de vocês apenas entraram em meditação, apenas se tornaram presentes e perceberam que não precisam de Eckhart Tolle para estarem presentes. Mas se houve uma reação, então é muito útil, retrospectivamente. Geralmente eu não gosto, como vocês sabem, não gosto de que vá ao passado, mas de vez em quando pode ser útil olhar para uma reação passada em que talvez você tenha perdido a consciência, em que você perdeu a presença. E você não se bate, você apenas diz: "Ah, que interessante, havia a mente falando. Havia uma emoção acontecendo com isso e eu estava completamente conectado. Me tornei algo que me dominou. Então, sempre que algo dá errado, grande ou pequeno, você reage contra isso de uma forma ou de outra. Em outras palavras, você é contra o que é. E em última análise, em um estado disfuncional em que formas extremas tornam-se insanidade. Insanidade normal, eu quero dizer. Então, a reação contra o que é, ou o alinhamento completo com o que é. E aí está você. Isso significa que sempre que algo dá errado, você reage ou você vai mais fundo na presença, mais fundo em si mesmo. Você pode perceber com pequenas coisas, quando pequenas coisas dão errado, você vai um pouco mais fundo para um lugar onde você não precisa que o externo seja dessa ou daquela maneira, porque você já sente a plenitude da vida. Nesse momento, você já sente como consciência, e nada precisa ser adicionado a isso. Às vezes é só quando as coisas dão errado, muitas vezes é só então, para muitas pessoas que ainda não são capazes de entrar voluntariamente na presença, só então a possibilidade de ir mais fundo se abre para eles, ou eles se tornam reativos. Então, outro exemplo é que você está parado em uma esquina, encontrando alguém, esperando para encontrar alguém, para algum compromisso, e ele ou ela não aparece. Então, você fica lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O que acontece durante esse tempo dentro de você, em sua mente?
E o que a sua mente está dizendo sobre isso? E então, é claro que as emoções que são reflexo da mente e sobre o que ela está dizendo sobre isso, é uma coisa interessante de olhar para o que é que a sua mente está comentando. E você está totalmente identificado com o que a sua mente está dizendo, ou você percebe, opa, esses são apenas julgamentos que estão surgindo. E aí há uma oportunidade, a possibilidade, a oportunidade de abrir mão de todas as interpretações. Naquele momento, enquanto você está parado ali na esquina e a pessoa não aparece, abrindo mão de todas as interpretações, apenas esteja lá, como o campo da presença. Então, para fazer isso, você vai ter que ir mais fundo, onde o que quer que aconteça na superfície da vida não determina mais o seu estado de consciência, sua felicidade ou infelicidade. E é uma sensação maravilhosa de liberdade. Se você pode estar livre de coisas externas, então, em algum momento, você chama a pessoa e diz onde você está ou onde ela estava. E pode haver, então, uma explicação perfeitamente razoável porque ele ou ela não pôde vir. Ou, nesse caso, todos os seus comentários mentais, que talvez tenham sido negativos, são revelados como totalmente inválidos, totalmente imprecisos. Foi uma interpretação totalmente errada e que é possível. Ou pode ser que seus comentários mentais foram justificados e essa pessoa diz, olha, eu esqueci completamente, eu estava fazendo outra coisa. E qual é a reação então em você? Sou eu de tão pouca importância para essa pessoa? Que ele ou ela esqueceu do nosso compromisso? Esse também é um pensamento interessante. E esse pensamento pode levar a muitos outros pensamentos, em um nível puramente prático, é claro. Se isso acontecer várias vezes e essa pessoa não aparecer, então você simplesmente não marque mais para se encontrar com essa pessoa. Você pode fazer isso sem nenhuma negatividade ao redor disso. E é exatamente o que é um estado muito poderoso para estar imediatamente com o que é isso e o que é, em vez de dizer mentalmente que não deveria ser, ou fortalecer seu ego reclamando sobre isso. Da mesma forma que dizendo que não deveria ser, porque quanto mais você pode reclamar de alguém ou algo, quanto mais forte o ego inflado se torna, bufando e bufando, eu chamo assim, quanto mais você pode bufar e bufar sobre as pessoas e o que elas fazem ou sobre essa pessoa, é claro que o ego parece cada vez maior. É como um balão que está a crescer, quanto mais você bufa, e maior ele vai ficando. Você pode viver sem bufar, e bufar, reclamar dos outros, o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer, ao invés de bufar e bufar. Se você tiver um comentário para apontar algo, que seja algo prático, isso pode ser feito. É uma questão diferente. Mas bufar não é nada. E isso não tem nada a ver com mudar a situação. O que muda é a sua maneira de lidar com a situação que se torna disfuncional. Para que você possa dizer,
a presença de uma pessoa, observando outra pessoa. Se essa pessoa nunca reclama de ninguém, isso é um bom sinal. Presença não reclama de ninguém. É extremamente raro encontrar pessoas assim, mas talvez você já esteja a caminho, ou talvez esteja naquele estado em que abandonou toda aquela futilidade de reclamar de outras pessoas. Em sua vida não significa que isso é errado. É claro, entre aspas, dar errado não dá errado. É a interpretação mental que diz que está dando errado. Mas estamos usando aquele rótulo convencional de coisas dando errado para apontar para algo muito importante. Nossas expectativas não estão sendo atendidas. Você não está conseguindo o que quer, algo acontece que não deveria estar acontecendo, ou algo não deveria estar acontecendo, como foi no domingo passado. Como você sabe, há sempre 2 níveis para isso. Eu estou falando e apontando algo que é útil em sua vida diária. Ao mesmo tempo, há uma presença aqui. Então é por isso que chamamos de meditação. Não é uma meditação convencional, mas enquanto falo sobre tomar consciência de um certo tipo de disfunção, ao mesmo tempo há uma presença lá. E então funciona em 2 níveis. E também é por isso que a pausa é importante. Quando não há palavras, para que da próxima vez algo aconteça errado, pequeno ou grande, já existe tal presença que a reação nem sequer surge. Ou há uma reação e então há o reconhecimento imediatamente. E após 1 segundo ou 1 minuto depois, há o reconhecimento de que há uma reação. E há um reconhecimento de que a mente está criando sua história em torno da simplicidade do que é. E há o reconhecimento de que você não precisa disso. Você está melhor sem isso. Você é mais eficaz no que faz. Quando está livre disso, então há uma escolha de então estar presente em vez de ser reativo. E então a reação diminui e a presença toma seu lugar. Surge a reação. Vai, então isso é uma coisa enorme. Quando de repente você percebe, na mesma situação, 1 minuto atrás você estava chateado e reativo, e então reconheceu isso. O reconhecimento vem naturalmente da presença intensificada. E então, você se tornou a presença em vez da reação. E então, a reação desmorona. E então, na mesma situação em que, minuto depois, você está livre de aborrecimentos e se sente fortalecido, isso significa que os externos não te controlam mais. Então, como eu disse, vamos ser gratos por todas aquelas ocasiões em que as coisas dão errado. Elas são sempre uma oportunidade para ir mais fundo. E se algo grande der errado, algo realmente grande, algo que desmorona em sua vida, então você terá que ir muito mais fundo. Então a sua profundidade aumenta. Quando você apenas deixa de ir um pouco chateado, você vai um pouco mais fundo. Mas quando algo grande acontece, uma perda grande em sua vida, então você tem que ir ainda mais fundo. E é sempre milagroso descobrir, de repente, que você pode ser livre de coisas externas no que diz respeito ao seu estado interior.
Então você precisa ser particularmente forte quando você está na presença de várias pessoas que são dominadas pela mente, como a maioria dos humanos ainda é. Precisa ser particularmente forte quando você está com alguém que está mentalmente perturbado. Temos uma pergunta aqui hoje. Como faço para ficar presente com os meus familiares quando estamos todos juntos? Isso acontece na hora do jantar. Eu posso estar presente comigo mesmo e presente com um membro da família, mas quando há 3 deles juntos, ou 2 deles juntos, minha presença sai pela janela. E eu sou pego no drama do que está acontecendo. Então, como você perde a presença, você é atraído e eu sou atraído também. Tenho uma filha com necessidades especiais, a mais nova, e ela requer minha atenção. Meu marido requer minha atenção e eu tenho mais uma filha adolescente. E ela geralmente não quer minha atenção. Mas há uma dinâmica lá. Então, meu marido e minha filha adolescente estão fazendo isso e eu querendo protegê-la e depois cuidar do mais novo e suas necessidades. Eu basicamente só quero fugir e não voltar para casa. Bem, isso também é uma boa prática. Você tem que estar ciente de como você é capaz de não perder quando você dá atenção. Como você deve dar a atenção, é claro. É maravilhoso dar atenção ao seu filho ou a outro ser humano, mas não se perder em dar atenção para que você esteja conectado com a fonte da atenção, que está dentro de você, sem perder essa conexão com uma fonte. Então a sua atenção pode fluir. Então você pode dizer algo ao seu filho, dizer algo ao outro, sem se perder nesse movimento. Novamente, a consciência do corpo interior pode ser a âncora para permanecer presente. Está enraizado no ser, e então você vai poder dar atenção e pode sentir a conexão com o ser. Você não está perdido. E no reino mental, eles podem ser apenas algo, se há apenas uma pessoa que fica conectada. Geralmente afeta todo o campo de energia na sala, da mesma forma que uma pessoa profundamente inconsciente também afeta todo o campo de energia na sala. E se houver uma pessoa inconsciente, lá, por exemplo, uma pessoa profundamente negativa, isso pode não ser o caso na sua família. Então, teria que haver a sua presença. E ela teria que ser bastante intensa para neutralizar. Isso não é um combate. Você não luta contra a escuridão, apenas a luz precisa ser mais forte. Você aumenta o interruptor mais escuro. Mas você tem que aumentá-lo de qualquer maneira até certo ponto. Como você disse, com as pessoas em casa. Também há o fator adicional de que as pessoas com quem você fala muito sobre o passado, às vezes é difícil ficar presente com elas, do que com as pessoas com quem você não compartilha pessoas conhecidas como amigos, mas membros da família que remontam a muito tempo. É um desafio adorável também. Então, pratique quando estiver apenas com 1 ou 2. Então você verá que há um poder de presença suficiente em você, para que você possa manter a presença mesmo quando há mais pessoas. E agora é necessário que você tenha vigilância de sua própria energia, sua própria consciência. Sem a vigilância que
Poderíamos chamar a atenção para, como um mestre Zen explica, que a essência do Zen é apenas isso, o dedo levantado, o que significa que foi sua explicação para o Zen é que tudo o que é legal é atenção, que significa presença alerta, vigilância. Por isso precisa ser particularmente forte quando você está na presença de várias pessoas que são dominadas pela mente, como a maioria dos humanos ainda é. Precisa ser particularmente forte quando você está com alguém mentalmente perturbado. Ter uma vigilância intensa, uma presença intensa. Você precisa ser particularmente forte quando você tem uma condição física e uma chamada doença grave. Então, essa pode ser a força motivadora da intensa presença da vigilância. Você pode ver o quanto mais útil o dedo levantado é do que explicações conceituais. Você não pode explicar o que é presença ou o que é vigilância para a mente, porque isso imediatamente leva você além da mente. E às vezes as pessoas perguntam se eu tinha alguém depois de um retiro de uma semana, alguns anos atrás, que perguntou, você pode nos dar apenas uma palavra? Não, você pode explicar o conceito de presença? Eu só quero ouvir novamente o que realmente é. Eu não entendi direito a semana inteira. Foi a prática da presença. Mas a mentalidade dele não entendeu. É claro que não entendeu, porque ele esperava entender conceitualmente. E ele pensou que se eu explicasse um pouco mais, ele realmente se tornaria presente. Eu já falei demais. Essa presença é apenas atenção. Atenção é uma inteligência não conceitual. É a consciência mais ampla. Essa atenção basicamente significa que há pouco ou nenhum pensamento. É apenas consciência, apenas a luz. Então você ilumina as pessoas e quando você pode falar e a luz ainda está lá e você fala, a presença está lá na palavra. Enquanto estou falando com você agora, a presença está lá, mas as palavras também estão lá. Elas saem da presença. E se houver uma criança aqui que diz, papai, papai, ele acabou de tirar meu brinquedo. Diga a ele para não fazer isso, ou o que quer que eles digam. Você pode olhar para ele naquela presença adorável, em que também há compaixão e benevolência. Bem, tudo faz parte disso que é você. Olhe para a criança e diga, tudo bem, só não fale agora. Diga o que vier a você sem se perder nisso, no drama. O drama diário, o drama da existência diária, o nervosismo disso. Então esse é o seu trabalho, o seu único trabalho. Esse estado de amplidão já está em você o tempo todo. Existe um equivalente de sono sem sonhos em nossa existência comum. Mas a maioria das pessoas não está ciente disso. Essa é uma dimensão de consciência que é possível para os seres humanos que têm certas semelhanças com o sono sem sonhos.
E embora mestres espirituais e assim por diante tenham falado sobre isso e apontado para isso por um longo tempo, milhares de anos, ainda não é de conhecimento comum que existe um potencial em cada ser humano para realizar dentro de si um estado de consciência que é mais profundo, infinitamente mais profundo do que o estado comum de pensar e fazer a vida normal. Às vezes chamo esse estado de amplidão. Amplidão interior, ou às vezes chamo de presença ou quietude. Na espiritualidade indiana, na Índia, quero dizer, tem uma palavra que eles falam sobre eles e que eles têm falado sobre isso, e eles têm um termo para isso. Eles o chamam de o quarto estado de consciência, Turiya, que é, eu acredito que o que você tem em um dia sem sonhos, um sono sem sonhos, que você tem o estado de sonho e você tem a vigília normal. Então você tem o quarto estado, o que a maioria dos humanos não sabe que está lá para eles, que eles não sabem e que é o maior, que poderia, quase diga assim, a tragédia da vida humana é perder a possibilidade que existe em uma vida humana de realizar esse quarto estado de consciência. É uma suposição de buscadores espirituais, mesmo na Índia, e qualquer um que não tenha percebido isso por si mesmo, ou mesmo teve vislumbres disso. Há uma suposição de que esse quarto estado é extremamente difícil de alcançar, e você precisa de incontáveis anos de prática espiritual ou incontáveis vidas para finalmente alcançar o falso estado de consciência. E essa crença realmente o impede de percebê-lo dentro de si mesmo, porque esse estado de espaço já está em você o tempo todo. Então, se acredita que é algo que você precisa alcançar em algum momento futuro. Aquela crença de que o pensamento continuamente impediria você de realizá-lo agora, porque você mentalmente sempre projetará. Então você diz, eu vou meditar porque eu quero atingir em algum momento o quarto estado. Então isso pode ser um grande obstáculo em sua meditação, porque o impede de ir mais fundo no momento presente, onde está o estado falso. Ou quase se poderia dizer que não é apenas onde está o quarto estado. O momento presente é o quarto estado de consciência. O espaço do agora, não o que acontece no agora, mas o mais profundo espaço em que isso acontece, o pano de fundo de sua vida, está continuamente lá. E continuamente também se infiltra através de um pensamento, entre dois pensamentos, por exemplo. Você passa 3 segundos. Por 3 segundos você está livre de si mesmo. E você pode olhar para algo, ou seja o que for, ou apenas experimentar um momento de paz e vitalidade. E então, é claro, você volta a pensar. Em outro momento, um pouco mais, o espaço entra novamente. Quando você está, talvez, saboreando algo, sim, isso é apenas a percepção do sabor, sem qualquer interferência mental. Apenas uma presença consciente por trás da percepção sensorial. Então você percebe que o estado está sempre presente em cada pensamento. Existe naquele espaço e é apenas um movimento de onda no espaço. E por isso,
não é algo que você precisa alcançar como se não o tivesse, mas porque já está aqui e é essencialmente quem você é. É intrinsecamente um com a essência do seu ser. E se você não sabe disso, então a sua vida é muito limitada. E apenas uma pessoa sem nenhuma dimensão transcendente para a sua vida. E aqui estamos nós, para nos aprofundar na nossa compreensão do espaço interior. Isso é tudo para que você perceba algo que já está aqui, em vez de precisar procurá-lo. Então, por que muitas vezes você não percebe isso? Porque você o ignora. Assim como o peixe pode ignorar o fato de que o peixe está rodeado de água e começa a procurá-la. Onde está a água? As pessoas ficam falando sobre a água. E quanto mais o peixe olha, menos provável que encontre a água. Então a amplidão é algo que, a princípio, aparece em sua vida como um vislumbre. Então, o princípio na vida de muitas pessoas, elas não sabem que isso é espaço. Elas a experimentam como uma vivacidade intensificada ou uma sensação mais profunda de paz ou de alegria, uma ausência de problemas por um breve momento. Então, eles não sabem que esta é uma dimensão diferente da consciência que certamente surgiu. Eles ainda podem confundi-la com outra coisa, como eu fiz quando a mudança aconteceu. Isso foi uma coisa rara no meu caso. Não aconteceu e então meio que o estado, para a maioria das pessoas, é uma coisa mais gradual, vem gradualmente. Tem vislumbres e então mais alguns e repentinamente está lá. Ou um período de tempo mais longo, onde você vai mais fundo e há uma transformação gradual de consciência. Pode ser tão gradual que você nem percebe. E quando aconteceu comigo, eu não percebi que havia espaço. Eu não tinha a palavra espaço. Eu não sabia nada sobre o quarto estado de consciência. Eu não sabia nada sobre presença, ou mesmo atenção plena. Eu nem percebi que minha mente havia diminuído e se tornado espaçosa. Tudo o que eu sabia é que, de repente, a vida é muito pacífica. Parece então esse momento, e é tão bom. Isso é tudo o que eu sabia. E de onde vem essa paz, eu perguntei. Eu não sabia. Eu não sabia que era a profundidade de quem eu sou, percebendo a profundidade de quem eu era, a alegria, a paz. Mas eu não tinha uma palavra para isso. Eu não poderia chamar isso de profundidade, de quem eu sou. Eu só, porque de repente estou tão em paz e comecei a escrever um diário que dizia: não sei por que de repente me sinto tão em paz, eu só quero escrever minha experiência diária de paz, caso ela me deixe. Então, pelo menos eu posso me lembrar disso. E eu escrevi que ainda está em algum lugar, não sei onde, está trancado. Eu não preciso olhar para ele, mas é interessante que não havia nenhuma compreensão de onde isso se originou e o que era isso. Como ela surgiu, então, a compreensão veio depois. Então, você também, você pode muito bem, não você, mas todas as pessoas em sua vida. Qualquer um que não esteja totalmente, continuamente infeliz, ansioso, com raiva, medroso ou continuamente chateado,
ou continuamente em um estado de profundo descontentamento. E há tantas pessoas assim. Não sabem qual é a porcentagem da população. Uma porcentagem não insignificante da população, que vive em um estado quase contínuo de descontentamento, de uma forma ou de outra. Sempre há um resíduo de raiva. Eles estão apenas esperando a próxima coisa para ficar com raiva, para ficar chateado. Há um contínuo, seja lá o que for. O estado de certa porcentagem, eles estão totalmente infelizes e deprimidos. E tudo é simplesmente terrível. Ou eles estão se aproximando do limite que, convencionalmente, chamamos de sanidade e insanidade. Então, eles vão além desse limite e então são declarados clinicamente insanos. Ou o que for. Então, há muitas pessoas em sanatórios que são tão obcecadas com suas mentes porque não há espaço algum. E as pessoas são muito infelizes, totalmente infelizes na maioria das vezes. E também experimentam virtualmente nenhum alívio de sua mente. Portanto, nenhum espaço criado torna a vida muito infeliz. E isso é o equivalente a alguém que não pode, se isso for possível, que não pode entrar em um sono sem sonhos. Tudo o que você experimenta são seus sonhos, e algo o impede de entrar em um sono sem sonhos, que seria horrível, e claro que você enlouqueceria. O mesmo se aplica ao estado de vigília comum. Alguém que não tem absolutamente nenhum acesso ao espaço interior ficará extremamente infeliz em seu estado de vigília normal e deixará os outros infelizes. Alguns se tornarão violentos e criarão violência. E às vezes são pessoas, claro, que pessoas violentas são tão inconscientes e infelizes que eles criam. Tornam-se violentos, ou se atraem, ou são atraídos um pelo outro. E então você tem um grupo de pessoas, milhares, 100.000, às vezes 1.000.000, às vezes milhões, que são violentos. Eles não possuem espaço. Então eles criam o que chamamos de genocídio, e assim por diante. Todos essas coisas, as coisas mais horríveis criadas, faz a vida se tornar um pesadelo. Eles criam um pesadelo coletivo. Ou uma pessoa, um pesadelo em suas vidas. Então, isso é amor. Então, é como alguém que não tem absolutamente nenhum acesso. Imagine que você só poderia sonhar, mas nunca alcance o estado sem sonhos. Você ficaria louco porque você precisa do estado sem sonhos. Agora, na vigília normal, você também precisa da amplidão. E se você não tiver absolutamente nenhuma amplidão, você ficará virtualmente insano. A maioria dos humanos, exceto aqueles que já estão em contato com aquela dimensão interna que está além desse reino superficial da ilusão, a maioria dos humanos tem uma série de coisas das quais derivam o seu senso de identidade. Parcialmente coletivo,
parcialmente pessoal, coletivo. Poderia significar sua nação, sua identidade tribal, relacionadas a esportes e assim por diante. Religião, minha religião, a sua religião, a nossa religião, ou igreja particular, ou um movimento dentro de uma religião em oposição a outra igreja, que é diferente do nacionalismo. Em alguns lugares ainda é forte, não tão insano quanto, talvez como foi no século XX em muitos lugares. E muitos outros possuem a identificação coletiva do meu clube, minha cidade, minha terra ou nossa. E depois tem as posses pessoais, reconhecimento de status de outros, ou falta de conhecimento, aparência pessoal, aparência externa e assim por diante. Todas as coisas podem nos identificar como muito precárias, porque basicamente são todas fabricações mentais. Não há nada de errado com fabricações mentais e histórias. Você pode apreciá-las, contanto que você saiba o que são. Mas se você levá-las para a realidade última, então muito rapidamente você começa a sofrer. Nós continuamos a viver cercados por essas histórias. Você pode as apreciar, você pode assistir ao jogo, você pode ficar feliz se seu time ganhar e o outro time perder, mas não é mais tão profundo. Então, se seu time perder, sim, há uma insatisfação superficial que você observa. Ou se seu time ganha, há uma euforia. Você vai, uau! Sim, mas não vai mais tão fundo. Porque em um nível mais profundo, você sabe que isso não tem nada a ver com quem você é. É um jogo, é uma história, um sonho como formação. Agora, principalmente em um sonho, você não sabe que você está sonhando. Ocasionalmente acontece que você tem um sonho lúcido, quando de repente você, no meio de um sonho, percebe que está sonhando e então há uma mudança fundamental na maneira como você experimenta o sonho. Eu, na vida diária, a maioria das pessoas está tão identificada com formações mentais, coisas, eventos e assim por diante, que tudo se torna formações mentais, que o torna um fator de lucidez. Então eles estão no sonho da existência diária, mas tão identificados com ela que não sabem que é um tipo de sonho. Então eles tentam derivar um senso satisfatório disso, de si mesmo, o que é impossível. Agora, a sua vida diária, de repente, pode manifestar uma consciência, que não é um pensamento à consciência, é a dimensão da consciência. Você pode reconhecer que o pensamento é apenas um pensamento, e você percebe quem você é, essencialmente. Aquela presença consciente, mais profunda. A acidez que lhe permite não apenas ter percepções sensoriais, mas também permite que você tenha pensamentos, que são uma vida lúcida. Então você pode ter sonhos lúcidos. Mas o mais importante, como é muito mais importante, ter uma experiência de vida lúcida. Esse é o começo do fim da identificação incorreta. Com quem você é e o que acontece
é que ainda pode haver pequenas manifestações de felicidade e infelicidade, mas isso não vai mais tão fundo. Agora, algumas pessoas podem dizer: ok, eu estou bem com a infelicidade, não estou indo tão fundo. Mas eles podem se sentir desconfortáveis com a felicidade, não indo mais tão fundo. O que quero dizer é claro que o que é convencionalmente chamado de felicidade é um fenômeno de serviço temporário. Há uma felicidade mais profunda. Se ainda quisermos usar esse termo, geralmente não o tenho, há uma sensação mais profunda de presença, de enraizamento, de vasto espaço, de vitalidade, que às vezes é chamado de alegria. Mas você pode chamar isso de paz interior, pode chamá-lo de profundo sentimento de contentamento. E no fundo é. Por isso que nós estamos aqui, para ser lembrados de que essa dimensão está dentro de você, esperando para ser descoberta ou esperando para se revelar a você. Ou se você já vive em conexão com isso, para aprofundá-lo. É por isso que estamos aqui. Então a questão é: eu sei quem eu sou, além do meu corpo físico, ou além da minha aparência externa, além do meu lugar na sociedade, além de qualquer país ao qual pertenço, porque eu nasci lá, além da minha religião, que novamente, na maioria dos casos, é minha religião porque eu nasci em um lugar particular. Além do meu status de função social na sociedade, ou além de minhas posses. E todas essas coisas que eu mencionei são realmente, elas podem ter uma existência externa, mas você as experimenta como imagens em sua mente. E é claro que você é a presença por trás dessas imagens. E mesmo dentro dessas imagens. Então agora há uma chance de você parar de pensar, não por meio de nenhum tipo de esforço, não por meio de qualquer ato de força de vontade, não pela supressão do pensamento, mas simplesmente porque você percebe que agora o pensamento não é realmente necessário. Você não precisa descobrir o que eu estou falando ou pensando sobre isso. Você entende as palavras. Então é claro que há alguma atividade mental. Mas as palavras não são compreendidas no conceito de nível mental. Elas são compreendidas por você em um nível mais profundo, onde a verdade que essas palavras apontam é imediatamente reconhecido como sua própria presença. Quando as palavras apontam para a presença, somente a presença em você pode reconhecer o significado. Você não pode ser capaz de explicar isso a ninguém. É apenas um simples fato de que você está consciente, nesse momento, sem dúvida. E todo o resto pode ser uma espécie de sonho, mas tem de haver uma consciência para o sonho aparecer. E aparece à luz da consciência. Eu sou o que eu falo por ti, por mim. Eu sou o que sou. Eu sou presença consciente, sou consciência, sem forma, atemporal.
E eu me conheço como a consciência sem forma e atemporal. Mas esse conhecimento só pode surgir entre dois pensamentos ou na ausência temporária da sensação do pensamento, como agora, entre esse momento, porque no exterior há um tempo mais profundo. Não há tempo entre esse momento agora e esse momento agora. Não há pensamento. É uma coisa incrível. Então, vamos tentar de novo, e eu digo agora 2 vezes, e entre os 2 agoras, veja se você pode ser apenas isso com a presença. Agora. Agora. Bem, isso não foi tão difícil. Que tal um pouco mais? Agora. Agora. Você pode fechar os olhos, ou pode ficar de olhos abertos, ou pode olhar nos meus olhos. Pode ser útil olhar nos meus olhos, porque eu não estou pensando. E isso pode te conectar com o estado de não pensar. Faça de novo. Agora. Agora. Não há nada mais importante em sua vida. E eu estou 100% confiante, e certamente essa é a verdade absoluta. Não há nada mais importante em sua vida. Não importa quem você seja, ou onde você esteja. Acessando essa dimensão, que não é apenas a dimensão de sua verdadeira identidade, mas também o lugar onde a verdadeira inteligência surge e a criatividade e a paz são. Encontre bondade amorosa para com todos os seres, porque esse é o reino sem forma da própria vida, da própria consciência, que então se reconhece em todas as outras formas. E por isso é de vital importância você encontrar esse caminho. Mesmo que seja um sonho, deve haver algo que seja mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. Não poderia estar aqui. Nos concentramos em ser, porque a maioria dos humanos está sofrendo da terrível aflição que podemos chamar de esquecimento. Porque a esquecimento de ser, estão perdidos no fazer, se perdem no fazer. Ou se não estão a fazer nada, talvez estejam a rondar as esquinas. Então estão perdidos na semiconsciência. Vão ter de se mover, pensando coisas baixas, ou estamos presos em padrões mentais muito disfuncionais, e até mesmo o pensamento, que poderíamos até categorizar, pois também é um tipo de fazer. Esse fazer não é apenas atividades nas quais você está envolvido na vida diária, mas subjacente a esse fazer externo, ao fazer de pensar o pensamento. E está acontecendo. E é isso que pertence ao reino de fazer. Embora, na maioria dos casos, não seja.
Quem faz pensando que você não está fazendo isso é um fazer, mas realmente pensar é algo que acontece com a maioria das pessoas. Não é algo que eles fazem voluntariamente como uma escolha. Então você pensa, acontece. Com você, pode-se dizer então, às vezes, eu digo que você não acha que está sendo pensado, que está sendo criado pelo movimento involuntário e compulsivo do pensamento, que é algo condicionado pelo passado. E esse movimento compulsivo, involuntário, cria uma espécie de entidade feita pela mente, um senso de identidade. Nesta entidade é o ego e, para a maioria das pessoas, é quem eles percebem ser. E assim você vive com essa entidade, você é. Existe uma boa analogia que pode ser utilizada, que é você como a consciência mais profunda que está dormindo e você está sonhando o sonho da sua vida. Ocasionalmente você pode acordar brevemente e então cair de volta no estado de sonho, que é o drama que está acontecendo em sua vida. Quaisquer situações que estejam acontecendo em sua vida. Então há uma personalidade, uma pessoa, você participou e assim por diante. Todo um drama se desenrolando às vezes, não tão ruim, e outras vezes realmente terrível. E o tipo de pesadelo, em alguns casos, se você voltar em todas as tradições, seja na filosofia ocidental ou nas tradições espirituais orientais, muitas vezes há a comparação da existência não desperta com um sonho. Muitos filósofos ocidentais também questionaram, e essa é a vida como um sonho. Como a famosa peça do dramaturgo espanhol Calderón de la Barca. É quando sua vida é um sonho. Essa é uma peça antiga. Então, até que ponto você está identificado com você como pessoa? Você ainda pode estar preso no sonho. É possível que enquanto você se senta aqui ou onde quer que sente, fique de pé ou deite ou ser desperto, está emergindo parcialmente ou totalmente. E então há um você. Pode ser um híbrido entre o sonho e a entidade sonhada e aquele que está realizando o sonho, que é a consciência. Você provavelmente já ouviu falar de sonho lúcido. O que significa isso? É um sonho real quando você está dormindo e sonha. Às vezes pode acontecer quando você está no meio do sonho e você de repente percebe que está sonhando. É um ponto interessante, mas é tudo um sonho. Então você pode pensar, ok, eu poderia fazer qualquer coisa agora. Vamos ver o que eu posso criar nesse sonho. Na maioria dos casos isso não dura muito, porque acordando, o despertar, o estado de vigília em termos convencionais, não é realmente compatível com os sonhos. Então é algo muito breve se você se conscientizar no sonho. É mais provável que, muito rapidamente, você acorde do sonho. Então ele se foi, e então você acorda em uma vigília normal, que é outro, espiritualmente falando, outro tipo de sonho. Agora vamos supor que isso, agora mesmo, nesta sala aqui com um homem falando, e você sentado aí com a sua história,
com sua pessoa condicionada, criada por sua história. E talvez possamos supor que isso poderia ser um sonho. Você poderia estar sonhando isso. Você estava no meio do sonho. Você está sonhando com um homem que diz que você pode estar sonhando. Oh, que incrível! E vamos supor por um momento que seja esse o caso, que você está realmente sonhando nesse mesmo lugar, uma situação. Tudo é sua parte do seu sonho. Não sei que pode ser o caso, depende de como você olha de uma certa perspectiva ou de outra perspectiva, mas vamos supor que seja por um momento. Mesmo que seja um sonho, deve haver algo que é mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. Esse pré-requisito, é claro que deve haver uma consciência na qual o sonho acontece. Então, torna-se de importância secundária se você está sonhando. Se você está sonhando nesse momento ou não, deve haver uma essência dentro desse sonho que é real. Nessa essência, há a luz da consciência, na qual as imagens do sonho aparecem, e essa luz da consciência está criando o sonho. Mas no momento em que você perceba essa luz da consciência dentro de você, que é a mesma coisa que despertar dentro do convencional, o sonho, o tipo normal do sonho sobre o qual acabei de falar, aqui e agora, vamos supor que isso seja um sonho, uma coisa parecida com um sonho em muitos aspectos. É porque os sonhos evaporam muito rapidamente. Eles vêm, então algo mais acontece, e talvez após esse retiro você pode acordar na manhã seguinte e dizer: se eu apenas sonhei com esse retiro ou realmente aconteceu? Então vamos supor que de repente você percebeu algo dentro desse sonho. Se é o que é de algo além disso, algo que transcende o sonho, não está separado dele, mas sem o qual não poderia existir. E esse é o sentido de existência ou presença, de eu sou ou consciência, a percepção de que você está consciente, ou melhor, não é a linguagem muito enganosa. Os erros podem surgir facilmente no momento em que você verbaliza algo. Quando eu digo que você está consciente, não está certo. Vocês são a consciência. A essência de quem você é a consciência. Se eu disser que você está consciente e há dois de vocês, com o você e a consciência, então no sonho, você se de repente perceber que está além do sonho, tornando-se consciente, tornar-se consciente de algo que surge, porque tudo que surge seria parte do sonho. Não tornar-se consciente de qualquer nova forma que surge como um pensamento, ou percepção sensorial, ou uma emoção, mas tornar-se consciente da consciência, que não é algo que não é você. Pode dizer: lá está, eu tenho a consciência, lá está. Ah, não, ela está ali. Eu apenas tinha, mas ela já se foi. A consciência não pode se tornar um objeto. O efeito da consciência, tudo mais é um objeto que surge na consciência. Mas se você tentar transformar a consciência em um objeto, então você está perdido novamente. Você não pode transformar a consciência em um objeto, porque a consciência é exatamente o que você está procurando.
Se você deixa, você está procurando por algo além da pessoa. Onde está o real? O real, onde está o real? Eu quero o real. Eu quero ir atrás do passado que eu estou procurando. Se você está procurando, esperando por uma experiência em que essa coisa vai acontecer, isso seria muito enganoso, porque você estaria procurando por alguma experiência, como fogos de artifício espirituais, ou a visão final. Como você vê em algumas pinturas antigas de místicos cristãos, e você não pode ter isso por tanto tempo. Quero dizer, a visão está lá, como vai durar muito. Então, se você está procurando por si mesmo no reino da experiência, ou no reino da manifestação, fenômenos, objeto da consciência, você não pode encontrá-lo lá. Porque a mesma coisa ou nada que está procurando por você é você. É como uma lanterna. Você usa uma lanterna para encontrar a lanterna. Você está procurando a lanterna, que é você. É claro que com a revolução tecnológica, a revolução da informação, a revolução digital, seja qual for o seu nome, há uma enorme quantidade de conhecimento disponível para todos. Quase todo o conhecimento do mundo. E há a interligação entre as pessoas e assim por diante. O que é muito bom, é claro, ter tudo isso acessível para você. Há um perigo, porém, de que você se afogue em informação demais e conhecimento demais. E por afogamento quero dizer que a mente é bombardeada com um excesso de estímulo. E, portanto, você perde algo que é essencial para uma vida humana para ser verdadeiramente cumprida. E isso é lugar de paz, paz interior ou quietude. O lugar que se poderia descrever como a fonte de toda a inteligência que muitas pessoas não realmente, nem sequer percebem que existe dentro delas. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso, que realmente estamos falando sobre o núcleo do que a espiritualidade significa. Espiritualidade não é ter uma estrutura de crença particular, não é se subscrever a um determinado conjunto de pensamentos. Espiritualidade é descobrir uma dimensão dentro de si mesmo. Isso é, podemos dizer mais profundo ou mais alto do que o movimento contínuo do pensamento. E claro, toda essa informação e conhecimento são experimentados em você como pensamento. Então a mente pensante sempre foi ativa por muitos milhares de anos nos seres humanos. Mas agora é ainda mais ativa do que antes, porque fica energizada pelo incrível aumento em estímulos. Antes, tudo o que você tinha era simples. O simples estímulo sensorial em seu entorno imediato. E depois vieram livros, então você tem a contribuição adicional disso. E em seguida veio gradualmente a mídia de massa, e agora
esta incrível revolução da tecnologia da informação, computadores e assim por diante. Assim, isso energiza aquele movimento de pensamentos que está ocorrendo em cada ser humano, que em si não é necessariamente uma coisa ruim. Só se torna uma coisa ruim e uma coisa autodestrutiva se isso é tudo que você experimenta dentro de você, em sua consciência. Se tudo que você experimenta é isso, eu chamo às vezes de ruído mental. Então você começa a derivar sua identidade dos pensamentos em sua cabeça. O que os pensamentos te dizem sobre você mesmo. E você está preso nessa identidade que é baseada na identificação com o pensamento. Todos os ensinamentos espirituais apontam para a possibilidade de encontrar algo em que você é mais profundo do que pensar. Um espaço. Uma quietude que está sempre lá. E o excesso de informações só te leva para o oposto. Você só pode lidar com isso bem-sucedidamente se você tiver um equilíbrio em sua consciência entre usar sua mente para absorver informações para colocar novas informações, para trabalhar com as informações que você ingeriu e os estímulos. Se você tem um equilíbrio entre isso e algo que é mais profundo do que o pensamento em você, e na verdade, em vez de lhe dar novos conhecimentos aqui, eu não quero fazer isso porque eu não quero acrescentar ao conhecimento que você está acolhendo, que é, de qualquer forma, muito mais do que você precisa. Mas peço para você que tente sempre procurar o silêncio, o espaço que está constantemente dentro de você. Ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Neste estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos
as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas, em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência. Dê um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. O sofrimento, em geral, tem um aspecto coletivo e um individual. O aspecto pessoal é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a própria pessoa vivenciou no passado. O aspecto coletivo é o sofrimento acumulado na psique da humanidade por milhares de anos, através de doenças, torturas, guerras, assassinatos, crueldades, loucuras e etc. O sofrimento de cada um de nós também participa desse sofrimento coletivo. Por exemplo, certas raças ou países, onde ocorrem formas extremas de lutas e de violência, possuem um sofrimento coletivo mais intenso do que outros. Qualquer pessoa com um forte sofrimento e sem consciência bastante para se desligar dele, não só será forçada, de modo contínuo ou periódico, a reviver o sofrimento emocional, mas também pode facilmente se tornar autor ou vítima da violência. Por outro lado, essas pessoas também podem estar potencialmente mais próximas da iluminação. Claro que esse potencial nem sempre se realiza, mas se você tiver um pesadelo, provavelmente terá mais motivos para despertar do que alguém que acabou de ter um sonho comum sobre as dificuldades da vida. Além do sofrimento pessoal, cada mulher tem participação naquilo que pode ser descrito como sofrimento feminino coletivo. A menos que ela esteja plenamente consciente, consiste no sofrimento acumulado vivido por cada mulher, em parte pela dominação dos homens sobre as mulheres, pela escravidão, pela exploração, estupro, partos, perda dos filhos, etc., durante milhares de anos. O sofrimento físico e emocional, que para muitas mulheres precede e coincide com o fluxo menstrual, é o sofrimento em seu aspecto coletivo, despertando a sua dormência naquele momento, embora possa ser detonado também em outras ocasiões. Ele restringe o livre fluxo de energia vital através do corpo, da qual a menstruação é uma manifestação física. Vamos nos deter um pouco nesse assunto e vamos ver como se tornar
uma oportunidade para a iluminação. Com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico e emocional nesse período. Ele tem uma carga energética poderosa que pode facilmente empurrá-la para uma identificação inconsciente com ele. Você é, então, possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser você. Mas não é você de jeito nenhum. Ele fala através de você, age através de você, pensa através de você, vai criar situações negativas em sua vida de tal modo que ele possa se alimentar da energia. Já descrevi esse processo. Ele pode ser vicioso e destrutivo. É o sofrimento puro, o sofrimento do passado, e não é você. O número de mulheres que estão se aproximando do estado de consciência plena já ultrapassa o dos homens e vai crescer ainda mais rápido nos próximos anos. Os homens poderão alcançá-las no final, mas por um tempo considerável haverá uma distância entre a consciência masculina e a feminina. As mulheres estão recuperando a função que é um direito natural delas: ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre a materialidade e o espírito. A sua tarefa principal agora, como mulher, é transformar o sofrimento de forma que ele não mais se interponha entre você e o seu verdadeiro eu interior. Naturalmente, você também tem de lidar com outro obstáculo à iluminação, que é a mente pensante. Mas a presença intensa que você produz, quando lida com o sofrimento, também vai libertá-la da identificação com a mente. A primeira coisa a lembrar é que enquanto você construir a sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentido de eu interior no sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Perceber de repente que você está ou tem estado preso ao sofrimento pode lhe causar um choque. No momento em que você percebe isso, você acabou de romper com a ligação. O sofrimento é um campo de energia quase como uma entidade que se alojou temporariamente no seu espaço interior. É a energia da vida que foi aprisionada, uma energia que não está mais fluindo. Claro que o sofrimento está ali por causa de certas coisas que aconteceram no passado. Ele é o passado vivo em você. E se você se identifica com ele, se identifica com o passado. Uma identidade vítima acredita que o passado é mais poderoso do que o presente, o que não é verdade. É a crença que outras pessoas e o que fizeram a você são responsáveis pelo que você é hoje, pelo seu sofrimento emocional ou por sua incapacidade de ser o verdadeiro eu interior. A verdade é que o único poder está bem aqui neste momento, o poder da sua presença. Uma vez que saiba disso, perceberá também que só você é responsável pelo seu espaço interior neste momento e que o passado não consegue prevalecer contra o poder do agora. Pense agora no seguinte: se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço
só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em dois, e em que, como dois, se transformam em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço de repente mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. É o grande milagre. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteiro e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. O espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade. Correspondem às duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos, em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele.
Pense agora no seguinte: se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transformam em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço de repente mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. É o grande milagre. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteira e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. O espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade. Correspondem às 2 características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos, em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo.
assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata, basicamente, de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas neste exato momento. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problemas? A mente inconscientemente adora problemas porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento, e também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Por isso é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessa a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará assim de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas. Se alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora, e algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, de uma hora para outra, tornam-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em nenhum dos casos existe um problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado ao foco no futuro e a se estar fora do contato com o agora. Se não existirem problemas no agora,
não existirá o medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva. Se conseguir perceber o momento presente, tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. O modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se transformando na consciência coletiva do planeta. E ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. O fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio. É mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. É uma questão de perspectiva. O que fazer, o fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. Entrega significa aceitar esse momento como ele é. Mas você não vai ser capaz de se entregar a menos que você esteja completamente farto de sofrimento. Você teve sofrimento o suficiente e a certa altura você se dá conta que a maior parte do seu sofrimento é criado por você mesmo. É criado a partir da resistência àquilo que é. É criado a partir da interpretação de algo que é. Isso vem de um pensamento desta interpretação e não da situação. Então você realmente se dá conta que teve sofrimento o suficiente. E somente quando você realmente teve o sofrimento suficiente em sua vida, você é capaz de dizer: eu não preciso mais disso. O sofrimento é um professor maravilhoso. O sofrimento é o único professor espiritual para a maioria das pessoas. E o sofrimento torna você mais introspectivo. E gradualmente ele corrói o senso de si mesmo, construído pela mente. O ego. E para algumas pessoas, o momento chega quando elas se dão conta de que sofreram o suficiente. E este é, por exemplo, o caso de quase todas as pessoas que vão para um retiro. Se você perguntar a elas, todas elas tiveram a sua quota de sofrimento humano. De outra forma, elas não estariam abertas para receber a mensagem. Elas tiveram a sua cota de sofrimento humano. E elas atingiram um ponto no qual elas se encontram prontas para ouvir.
A mensagem que diz que é outra maneira de viver. A outra maneira na qual você pode viver que não cria mais sofrimento. Para você mesmo. Porque, em grande medida, os seres humanos criam o seu próprio sofrimento. E, portanto, quando você está pronto para ouvir essa mensagem, e esta é realmente a mensagem que está em toda religião. Essa é a mensagem central do budismo é o fim do sofrimento. E até mesmo a mensagem central nos ensinamentos de Jesus fala em encontrar a pérola de grande valor, encontrar o reino dos céus, que está dentro de você aqui e agora, como disse Jesus. E com certeza isso é parar de viver num estado de sofrimento. Então alguém poderia dizer que você precisa de sofrimento para que você se dê conta, para que você atinja um ponto no qual você percebe que não precisa mais sofrer. É um paradoxo aqui. Se eu não tivesse sofrido, este ensinamento não teria existido. Então você poderia dizer que ele surgiu como o resultado de um sofrimento intenso. Porque, como ser humano, eu não teria evoluído espiritualmente se eu não tivesse sofrido. Então o sofrimento foi o meu principal professor. E o sofrimento é o principal professor de muitas pessoas.